Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma palestra aqui do Instituto Senai de Mato Grosso. Eu sou o Rafael Silva, consultor de inovação e tecnologia. Hoje, nosso tema de palestra será processo industrial de biocombustível, certo? E temos a honra de ter convidado aqui para palestrar o químico industrial Elton, da indústria Biopar. Passo a palavra a ele para iniciarmos nossa palestra. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, Rafael, gostaria de agradecer a oportunidade de participar em meu nome, em nome da Biopar. Estamos aí há um bom tempo já na área do biodiesel e estamos abertos à discussão e a apresentar aí um pouco desse mercado, desse setor, de como funciona, de como se cria o biodiesel no Brasil. Certo. Agora, gente, a gente vai conversar um pouco mais e nada mais interessante de iniciarmos com uma pergunta onde tudo começa, onde tudo se origina, né? Então, o que é o biocombustível, Elton? Então, biocombustível, basicamente, é qualquer combustível gerado numa biomassa. Isso serve tanto para o biodiesel, como para o etanol, como o etanol de milho. Qualquer biocombustível que traga essa derivação, ele tem que ser gerado a partir de uma biomassa. Temos várias opções no Brasil hoje. Hoje o país praticamente é o criador, né? O carro-chefe do álcool como um combustível de rua também. E baseado nisso, a gente tem a evolução do combustível renovável, porque quando você consegue criar o combustível a partir do óleo de soja, a partir do óleo de algodão, a partir do milho, a partir de N fontes que você mesmo cria. Você não está dependendo do combustível fóssil, que é o que a gente sabe que não se renova ou se renova muito lentamente perante a nossa necessidade de consumo hoje no país e no mundo como um todo, né? Certo. Bacana, bastante interessante mesmo, como tudo se origina, né? Elton, quais os equipamentos, dispositivos que compõem a fábrica da indústria? Então, quando você for pensar em uma fábrica, uma indústria de biocombustível ou de qualquer combustível como um todo, o start, o começo de tudo, vem de qual tecnologia você vai aplicar. Hoje existem N tecnologias no mercado. É, Podemos falar de Crown, que é multinacional, temos as nacionais, Somar, lá do Sul, temos a SL Process, que é a indústria, perdão, que é quem montou a tecnologia da nossa indústria Biopar aqui. Então, o começo de tudo vem de uma empresa que te forneça uma tecnologia. Não é uma coisa tão simples como, se faz assim, se faz assado, você bota um tanque aqui, um lá, vai sair. Não. Você tem uma tecnologia, cada tecnologia tem as suas diferenças, algumas trabalham com uma neutralização enzimática, algumas trabalham com uma neutralização química, né? E todas vão usar aquela base do biodiesel, que é a transesterificação. Mas existem diferenças até vamos falar, não citando números, mas falar de rendimentos. Indústrias que rendem melhor, que têm uma performance melhor, indústrias que não têm uma performance tão boa em determinados pontos, mas em outros pontos conseguem compensar. Então, o start de tudo é a tecnologia. Quando você tiver uma tecnologia definida, decidida, aí vem a montagem da planta, né? Com certeza o terreno, a área industrial, né? Porque não sei quem vai estar assistindo, mas uma planta
de biodiesel, uma planta de extração de óleo de soja, de algodão, ela precisa de uma área ampla, né? Serão criadas estações de tratamento de efluente, serão criadas, você tem a área de caldeira, manutenção. Então, a área, ela já tem por si só ser pensada. Talvez, se possível, um pouco retirado da cidade por questões de ruído. Essas indústrias normalmente têm um pouco de ruído por natureza, né? Você tem torres de resfriamento ligadas, tudo isso. Então, uma indústria, se ela não estiver tão próxima à área urbana, é melhor. É melhor por questão de ruído. A gente sabe que morar perto e tal, às vezes pode atrapalhar um pouco, né? Quando você tiver tudo isso, a primeira parte em uma usina de tratamento, de uma usina de produção de biodiesel, vai ser o tratamento do óleo. Existem dois caminhos aí. Usinas que extraem o próprio óleo. Eu mesmo já trabalhei em outras usinas que faziam a extração do óleo de soja para a produção do biodiesel. E usinas como a Biopar, que adquirem o óleo no mercado, né, e vão fazer o seu biodiesel dentro de casa. O que é a diferença disso? A diferença disso é que quando você tem o esmagamento interno, você tem o estoque de sementes que vão gerar o teu óleo, ou que vão gerar a tua gordura, como é o caso do sebo animal, né, que é amplamente utilizado em território nacional para fazer biodiesel. Você consegue tratar a questão da qualidade internamente. Você tem um esmagamento, você trata da sua qualidade de óleo de entrada. Quando a gente compra no mercado, a gente está mais exposto a essa questão de mercado. De tal fornecedor você consegue comprar com uma qualidade X, de tal fornecedor uma qualidade Y. Então, assim, essas são as diferenças, né, entre fazer o próprio óleo e comprar o óleo no mercado. Hoje a gente recebe na Biopar óleo de soja e óleo de algodão. A planta suporta gordura animal, porém não por viabilidade econômica, né? Hoje não é interessante para nós trabalharmos com gordura animal. Então, estamos trabalhando com óleo de soja e óleo de algodão. Esse óleo chega, ele vai passar por um tratamento químico, uma neutralização química que a gente chama, para redução de acidez, remoção de fosfatídeos, que são pontos muito importantes para você ter um biodiesel de qualidade e com um rendimento interessante, né? Não adianta você colocar um óleo ruim para não perder, vamos chamar assim, desse pré-tratamento que nós vamos remover um ácido graxo, uma borra, né? Você vai ter uma redução do volume, quanto maior a acidez, maiores os contaminantes que tu tiver no teu óleo adquirido, automaticamente vai mudar um pouco a tua quebra na entrada da neutralização. Porém, você precisa de um óleo de qualidade na transesterificação, porque senão você só está trocando o problema de lugar, né? Feito isso, ele vai entrar para o tratamento de óleo. Quando entrarmos no tratamento de óleo, tanto na neutralização química, quanto enzimática na maior parte das tecnologias se usam centrífugas, né? Citando aí marcas de centrífugas que trabalham com neutralização de óleo. As mais famosas, Alfa Laval, GEA, né, que é a antiga Westfalia, entre outras marcas que tem cenário nacional, trabalham muito bem nessa questão. Máquinas com vazões muito diferentes. Eu já presenciei máquinas com vazões de 3.000 quilos por hora, como máquinas de 15.000 quilos por hora de tratamento. É muito relativo ao teu processo. Bastante. Existem máquinas para todas as demandas, né? Essas máquinas, essas centrífugas, elas vão centrifugar o óleo com essa neutralização química e remover a parte do fosfatídeo, a parte da acidez, do cálcio, do magnésio, que estão presentes no óleo, mas eles têm de ser removidos ou o máximo possível removidos
para que esse óleo entre na transesterificação, né, para se tornar biodiesel, né. Basicamente, no tratamento de óleo, então, falando sobre os dispositivos, serão centrífugas, misturadores, né, agitadores e aquecedores. Isso compõe um tratamento de óleo. Esse tratamento de óleo vai preparar o óleo para uma transesterificação, para remoção do glicerídeo, né, do glicerol, que vai transformar o óleo em combustível, para evitar os danos do motor. Feita essa parte, na parte de transesterificação, equipamentos são basicamente bombas, motores, aquecedores, reatores e decantadores. A grosso modo, é o que se tem numa transesterificação. Conforme conversamos no começo, uma diferença enorme entre tecnologias. Algumas tecnologias eu falo planas, né? Os reatores, decantadores estão tudo em um único piso. Já trabalhei em outras plantas que, ao contrário, são plantas de andares, então você vai subindo os andares e colocando os condensadores de metanol, toda essa parte, né? Então, são diferenças de tecnologia para tecnologia. Aí vem a parte que você tem as dosagens de insumos, como metanol e metilato, que mais posteriormente iremos falar sobre ele na entrevista. As bombas que fazem a mistura desse óleo, aquecedores que vão levar esse óleo à temperatura adequada de conversão, resfriadores também por causa dos gases, assim como você dosa metanol, você vai ter uma recuperação de metanol e um controle de temperatura que tu precisa ter dentro da planta. Então, você precisa tanto ter aquecedores como condensadores. E, basicamente, a planta tem, desculpe, muita tubulação, né? São N tubulações, existe um padrão de cores, a glicerina é com tubulação marrom, óleo, tubulação amarela, porque tu não tem como transportar isso sem ser um sistema fechado. Tu precisa que tudo seja um conjunto de válvulas com um sistema operacional que a gente chama de supervisório, né, que é onde você tem esse mapa todo da indústria o mais automático possível. Então, assim, você tem um campo industrial com muitos motores elétricos, aquecedores, condensadores, reatores e decantadores. Basicamente, num conceito geral, isso seria uma planta de biodiesel. Bacana. Bastante extenso, né? Vasto, né? Quantidade de equipamentos, dispositivos, né? Exatamente. É uma receita. Eu até anotei aqui para a gente conversar que a origem real do biodiesel ela é de 1890 por um inventor, né, de motores a diesel Aham. chamado Rudolf Diesel. Ele fez o motor funcionar utilizando óleo de amendoim. Segundo os registros da época, era 100 gramas de óleo com 10 gramas de álcool. Ele conseguia fazer essa remoção da glicerina, né? O glicerídeo, melhor dizendo, glicerina a gente pega o hábito por Uhum. causa do óleo de soja, né? E com isso ele conseguiu fazer o motor funcionar. Muito posteriormente, né, a primeira patente mundial do biodiesel registrada, ela é brasileira, do químico cearense Expedito Parente, e foi registrada em 1980. Então, essa patente hoje ela é de domínio público, né? Não é Uhum. mais diretamente ligada a ele, porém, sim, se pegou a patente dele e se desenvolveu. Tá? Dá para se dizer que o criador, o start do biodiesel, de todo esse equipamento que a gente falou, nasceu da ideia de Rudolf Diesel, melhor desenvolvida depois pelo engenheiro químico brasileiro e cearense Expedito Parente. Que bacana, hein? Alguém do nosso país, né? Colaborando aí, contribuindo com o desenvolvimento, né? Do biocombustível.
Outra pergunta que a gente tem é: como as análises laboratoriais do biocombustível funcionam? Então, análises laboratoriais, elas são de extrema necessidade. Eu diria assim que não, você nem faria uma planta funcionar sem um laboratório eficiente, tá? É, quando eu comecei a trabalhar com biodiesel, no final da minha graduação, eu iniciei como técnico de laboratório, então a minha escola inicial foi dentro de um laboratório de controle de qualidade. Conversamos sobre plantas que têm extração de óleo, plantas que compram óleo do mercado e trazem para dentro para fazer biodiesel, plantas que têm óleo, que tem a gordura animal, o sebo como matéria-prima. Desde aí, tu precisa de um laboratório. Tanto se você esmaga teu óleo, você precisa saber o que você está fazendo, né? Então, tu vai ter que ter desde a análise do grão ou da tua biomassa, que seja ela qual for, né? Quando você compra no mercado, é a mesma coisa. Toda carreta que chegar, toda carga que chegar de óleo, você vai ter que conferir a qualidade. Porque isso vai ser armazenado num tanque e se você tiver uma carreta que esteja muito fora do padrão de qualidade, você pode contaminar 400, 800, 1.000, 2.000 toneladas se você tiver em estoque. Então, já parte daí do controle de qualidade do óleo. Essa parte que é feita amostralmente, lá na carga a carga, ou na planta de extração, que você vai lá extrair o óleo que está sendo extraído do óleo de soja, do óleo de algodão, aí já começa a necessidade do laboratório. Posteriormente, hoje, a gente tem pontos de coleta espalhados pela planta inteira. Alguns são de uso comum, com análises pré-estabelecidas, rotinas de análise. De tantas em tantas horas, você precisa verificar a qualidade da entrada do óleo. Então, todos os turnos, né? Uma planta como a Biopar hoje trabalha com 3 turnos de revezamento em 24 horas. Quando eles entram no turno deles, eles vão analisar todo, desde o óleo que está lá no tanque de recebimento, as análises do tratamento de óleo, né, que nós conversamos sobre as centrífugas que fazem o tratamento, os misturadores, tem que ser analisada essa qualidade, porque aí você tem dosagem de ácido fosfórico, dosagem de ácido sulfúrico, dosagem de soda, dependendo do tratamento que você está fazendo. Então, você precisa ter um controle para ver se o que você está fazendo em campo, as dosagens que você está colocando no sistema da planta estão sendo efetivas ou não. E também, se mudou a tua qualidade de óleo, por algum motivo, você vai ter que mudar o teu tratamento. Tudo isso mapeado pelo laboratório e informado em tempo real, o mais rápido possível, né? Para identificar qualquer problema. Na transesterificação, segue a mesma receita. Pontos que são de análise comum e alguns pontos que são esporádicos, apenas para controle. Temos hoje um sistema de recuperação de metanol, no qual é importantíssimo que você tenha uma qualidade de metanol recuperado muito boa. 99,8%, 99,9% é um teor bom de metanol, no que a gente considera. Então, você precisa de um metanol muito bem recuperado. Como é que você vai ter um controle bom se você trabalha com uma coluna de retificação e não tem análises por 4 ou 5 horas de operação? Estamos falando de uma coluna que trabalha com 2.000 litros hora. Né? Em 2.000 litros, quanto produto você pode ter perdido? No caso das dosagens para conversão do óleo biodiesel, você tem 2 reatores e 2 decantadores, 2 dosagens de metanol, 2 dosagens de metilato. Você precisa mapear o que está acontecendo, né? Como você vai saber se talvez você está com um rotor do misturador solto e o óleo só está passando por dentro dele e não está reagindo?
Se você não tiver uma análise daquele ponto que te diga que lá tem alguma coisa errada, você vai perder aí um dia de produção, às vezes, quando contaminar tudo para frente, você perder a conversão do produto, perder as decantações do processo por não tá coerente com o que devia estar, visto que você não visualiza o resultado. Então, o laboratório é muito importante. Tudo isso que falamos até agora é de laboratório de controle de qualidade, processo em si. O biodiesel, quando ele está concluído, né, vamos dizer assim, quando está pronto para ser carregado, levado até a distribuidora e misturado no óleo diesel de mercado, ele precisa ser laudado. O tanque é lacrado, no nosso caso são 3 tanques de 1.500.000 litros. O tanque é lacrado e quando você lacra esse tanque, ele é amostrado e vai para uma análise, gerar um laudo de certificação. Esse laudo de certificação é sobre o tanque em questão, 1.500.000 litros, ou o volume que você tiver, sejam maiores ou menores os tanques. E esse laboratório, ele precisa ser acreditado na ISO 17025. Não é, você não faz em casa e você diz, está bom. Não, não é assim que funciona. Você pode acreditar o teu próprio laboratório, né? A Biopar pode acreditar o laboratório dela para fazer esse laudo. É um caminho um pouco mais longo, depende-se de implantação de algumas tecnologias, como, por exemplo, cromatografia gasosa, ICP por emissão óptica, né, para análise de glicerídeos totais, para análise de fósforo, de cálcio, de magnésio, sódio, potássio. Todos esses que eu falei, e ainda outros hoje, são aproximadamente 21 análises que se faz do biodiesel, né, para certificar um tanque. Então, você coleta aquelas análises, eu digo aproximadamente 21, porque tem algumas que são trimestrais, e você fazendo no trimestre, você não precisa ficar repetindo ela laudo a laudo, né? Então, por isso, aproximadamente, não o número certo. Você coletou o teu biodiesel, mandou para o laboratório. Hoje, usamos a agroanálise em Cuiabá. Se um desses parâmetros der fora, o meu tanque inteiro está comprometido, vamos dizer. Ele tem que passar por um reprocesso. Então, volta lá no teu laboratório interno. São análises de titulometria para encontrar sabões, para encontrar acidez, índice de acidez, fósforo, tudo isso, né? Glicerol total, glicerol livre, né? Parâmetros muito importantes do biodiesel. Eu diria que os mais cuidadosos, os mais que se fica em cima são os gliceróis, né? Totais e livre. Você manda isso, analisa isso, se deu fora um tanque inteiro, você vai ter 1.500.000 litros para reprocessar. Isso é uma coisa que você tem que tratar dentro de casa. Você tem que ter um laboratório interno eficiente para que quando chegue lá na ponta, a tua qualidade de combustível não seja duvidosa. Verdade. Verdade, é isso mesmo. Próxima. Quais as etapas para obter o registro do biocombustível, Elton? O registro do biocombustível, na verdade, ele é uma criação de uma empresa, né? Todas as plantas hoje do país, elas são cadastradas, credenciadas com a ANP. Hoje é um processo bem mais online, vamos dizer assim, né? Boa parte dele é feito por peticionamento eletrônico, né? Nos portais da ANP e afins, onde tem todas as normas que você deve seguir, né? Desde a construção, desde fazer as contenções, tancagem, volume de tancagem, qual vai ser a tua produção diária, qual vai ser o teu volume de estocagem, qual tecnologia tu vai usar. Toda essa documentação ela é enviada para a ANP, é analisada, tem de ser aprovada. Depois de todo esse caminho que tu percorre, é publicado no Diário Oficial da União, o nome da tua empresa, o volume que vai produzir,
citando como exemplo, Biopar Parecis, 288 metros cúbicos por dia de capacidade de produção. Anualmente, a Biopar produz aproximadamente 102 milhões de litros de combustível, de biocombustível, perdão. Então, tudo isso, bem como a tecnologia que usamos, qual óleo usamos, alguns volumes aproximados de estocagem de subproduto, de insumos, tudo isso é gerado em documentos e tem que ser aprovado pela ANP, né? Então, depois de tudo isso, tem uma parte de aprovação pelo Ministério da Agricultura. Então, existe um caminho bem grande quanto à documentação. Eu diria que ele é tão difícil quanto ou mais do que a montagem da planta que a gente passa aí na indústria, e tem que ser muito cuidado. Tem de se ter muito cuidado e tem de se ter aprovação plena para poder vender, senão você não consegue classificar a tua empresa no leilão, né? Ela não é autorizada. Depois de tudo pronto, de tudo aprovado, todas as documentações, toda essa estrada que a gente falou, teremos uma visita, que é onde eles vão olhar a tua planta, olhar a tua tecnologia, baseado nisso vai aprovar e vai começar a produzir biocombustível aí. Basicamente, né, seria esse o caminho a se fazer. E esse tempo, ele costuma ser certinho, seguido à risca para conseguir esse registro? Se você for Varia. pensar, se você partir para montar uma planta, não sei se alguém consegue montar uma planta partindo do zero, do terreno, que nem a gente colocou, em menos de um ano. É bastante coisa, é muito equipamento, é muita coisa que vem de fora do Brasil, medidores de vazão, como falamos das máquinas de neutralização, muita coisa importada. Então, assim, parte aí de uma ideia de um ano trabalhando para você conseguir tudo isso aí, né? Talvez mais, né? Mas eu diria assim, eu nunca participei da montagem até a aprovação, mas eu acredito que, pelo que eu conheço, um ano é um prazo razoável para conseguir fazer tudo que se tem que fazer, porque é bastante coisa. Imagina, é um trabalhão, né? Desde escolher o terreno, os equipamentos, a parte de registros, leva um tempo mesmo. A nossa próxima pergunta, Elton, é quais os problemas que este setor industrial enfrenta ou enfrentou? Então, eu acho que no setor, nacionalmente falando, assim, principalmente com os lugares que eu passei, os lugares que eu já trabalhei, eu vejo como um primeiro problema uma certa deficiência de mão de obra, assim, é um setor, ele não é um setor novo, mas também não tem os anos de experiência que a indústria de combustível fóssil tem. Então, se desenvolve muita coisa ainda, né? Não tem uma ampla gama de caminhos. Hoje, no Brasil, o custo do óleo é um grande problema que o setor enfrenta, né? Tivemos uma redução aí por parte do governo para esse último leilão do biodiesel, de 12% para 10%. O que quer dizer isso? Na legislação, era 12% o volume obrigatório de mistura. As distribuidoras compravam no leilão do biodiesel 12, para seu volume 12%, né? Eram obrigadas a misturar 12%. Para esse último leilão do ano, baixou para 10%. Então, as vendas ficam um pouco menores, o preço cai, mas o preço do óleo de soja não cai. O preço do óleo de algodão não cai tanto também, entendeu? Porque não é apenas o biodiesel. Então, se você tem uma matéria-prima, a responsável por 80%, talvez mais, do custo da fábrica, é o óleo, né? É a parte mais cara de todas.
e você tem um preço alto e você vai vender o teu produto por um preço que está em alguma queda, com diminuição de mistura, tudo isso vem angariar, assim, uma dificuldade aí. É uma das maiores, eu diria. Hoje, o óleo de soja, ele pegou um valor altíssimo. Se formos pensar lá no início, no start do biodiesel, quando eu ainda estava na faculdade, aprendia-se que o óleo de soja ele era um subproduto do farelo de soja. Eu tive aulas de professores que me falaram isso. Uhum. Antes de biodiesel ser biodiesel, quando eu estava lá no início, entrando na faculdade. Quando eu estava terminando a faculdade, que eu comecei a ir trabalhar, isso estamos falando de 5 anos, aí já ninguém mais falava isso. O óleo de soja, o farelo de soja era um subproduto do óleo de soja, entendeu? Existiu uma época que o óleo de soja era mais barato do que o farelo de soja, né? Farelo de soja, para quem conhece um pouco do mercado, ele tem exportação, tem mercado interno, é amplamente utilizado em ração animal, então ele tem um mercado muito amplo. E com o crescimento do biodiesel, eu acho que foi um dos principais fatores, né, que influenciou isso. O óleo de soja ele angariou um valor grande. Hoje chega a ser o principal ponto de trabalho para você poder trabalhar no lucro ou no vermelho aí, o óleo de soja. Soja ou óleo que você for usar no caso, né? Uhum. Bacana, hein? Nossa próxima pergunta seria qual a importância do biocombustível para o crescimento do estado de Mato Grosso? Eu acho que num total aí, nem falando apenas do Mato Grosso, a gente pode citar isso como um geral. A indústria de biocombustível ela vem crescendo muito, ela vem trazendo muitos empregos, ela vem trazendo portas, tecnologias, como falamos há pouco, que ela não é uma coisa tão antiga, né? Temos a patente Uhum. nacional aí de 1980, né? Então, é, o crescimento, geração de empregos, a alternativa ao combustível fóssil. Hoje estamos aí com uma realidade no país de estar pagando, sei lá, R$ 6, alguns lugares R$ 7 por um litro de gasolina, né? Então, o crescimento do biocombustível como um todo, ele vem ser uma alternativa para o mercado, um crescimento, como eu poderia colocar, com questões das cidades como Nova Marilândia, né? Você vê que a indústria é algo fundamental, né, para a evolução da cidade. Quando você pesquisar ali no Google, você vai encontrar uma cidade como Nova Marilândia, porque tem indústrias aqui. Aqui em Dessolândia temos outra indústria de biocombustível, trabalhando com bioetanol de milho. Então, assim, a maior importância do biocombustível, eu acho que é a geração de emprego, o desenvolvimento, o crescimento da área, né, principalmente do agronegócio, crescimento do valor da semente, crescimento da população nesse sentido. Num contexto geral, ao meu ver, é isso, de importância para o estado do Mato Grosso e também para o resto do país. Bom, então, assim, nós encerramos nossa palestra, né, de processo industrial de biocombustível e quero agradecer a participação do Elton, né, químico industrial da Biopar, agradecer a Biopar também por proporcionar também essa palestra e tudo mais. E muito obrigado, Elton. Passo a palavra a você também, caso queira falar algo mais. Rafael, eu agradeço novamente a oportunidade de poder falar um pouco sobre biodiesel. É um ramo bastante novo ainda para muitas pessoas. Eu mesmo converso com muitas pessoas que
me dizem, o que é o biodiesel? Né? Mas vocês vendem o biodiesel para quem? Então, esse tipo de bate-papo bem superficial, igual a gente teve, mas que traz as informações básicas, que o biodiesel vem de uma fonte de biomassa, que o biodiesel está em qualquer óleo, no óleo que você comprou para um motorzinho gerador lá da tua propriedade, já tem biodiesel, se você também está sendo um cliente de alguma usina de biodiesel do país. Eu acho que esse ponto é muito relevante para começar a dar a entender, principalmente o relativo a essa última pergunta, a importância do biocombustível no estado do Mato Grosso e no geral. Então, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para qualquer evento futuro aí. Em meu nome, em nome da Biopar Parecis, agradecemos a oportunidade de estar participando da palestra aí. Obrigado também. Em meu nome e em nome do Instituto Senai de Mato Grosso, também agradecemos a vocês aí. Tá bom? Obrigado, Elton. Obrigado, Biopar. E é isso. Até a próxima, pessoal.